É com muita tristeza que hoje o canal do MBL vai tratar sobre a morte de Stan Lee, um dos maiores ídolos, um dos maiores monstros, uma das maiores lendas, dos maiores mestres dos quadrinhos e, como sempre, nosso papel trazer uma perspectiva política, né? Será que ele era de direita, de esquerda, de diagonal, de frente, como que era a vida dele, as perspectivas dos filmes da Marvel em relação à política. Vamos trazer esse cenário aqui para vocês, mas antes eu peço que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, youtube.com/mblivre, deixa aí o seu joinha, compartilha o vídeo e clica no sininho para receber as notificações. Stan Lee era um democrata, e por democrata eu quero dizer que ele era favorável, ele era simpático às ideias do partido de esquerda tradicional dos Estados Unidos, que é o Partido Democrata, que faz oposição ao Partido Republicano, que hoje, na figura de Donald Trump, governa os Estados Unidos. E o Stan Lee, em uma das suas últimas entrevistas, falou justamente sobre a eleição do Trump. Aliás, uma das poucas entrevistas em que o Stan Lee falou sério, né? Ele é sempre conhecido por ser um sujeito bem-humorado, debochado, de levar tudo na brincadeira. E aí, nessa entrevista, foi uma das poucas ocasiões que ele falou sério enquanto democrata. Não teve aquela reação apocalíptica que a maioria dos democratas teve, de que acabou os Estados Unidos, vamos entrar em guerra com o mundo, vamos entrar em guerra com a China, vai ser a terceira guerra mundial, o Trump vai explodir nossas bombas atômicas. Pelo contrário, ele teve uma reação bastante pacata. Ele disse que estava esperando, como a maior parte dos americanos, os resultados do governo Trump e que as últimas eleições tinham sido, na opinião dele, diferentes de todo o resto da história, diferente de tudo aquilo que ele já tinha visto. Então, um cara bastante pacato, bastante razoável, né? Ao contrário de diversos democratas que já partiram para a imprensa falando vai ser o caos, acabou os Estados Unidos, não sei o que lá. Ele teve a paciência, ele teve a razoabilidade de falar, não, fui contra, fiz campanha contra, sou um democrata, todo mundo sabe e tal, mas vamos esperar o que é que o governo dele faz, vamos esperar os resultados do governo dele, e nesse sentido ele demonstrou com uma postura bastante estadista até, eu diria, de mesmo fazendo uma oposição ferrenha ao Trump, mesmo tendo um posicionamento diametralmente oposto ao Trump, falou, vamos esperar, né? Vamos ver o que sai de bom, o que sai de ruim nesse governo, coisa que, na minha opinião, muitas vezes falta para diversas cabeças de esquerda, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, que já querem partir para tudo ou nada, para a polarização do bem e do mal, para o maniqueísmo, sem esperar efetivamente o resultado de nenhuma política pública, né? O Bolsonaro, por exemplo, aqui no Brasil, nem assumiu e a gente já sabe que vai revogar a Lei Áurea, a gente já sabe que vai voltar a ter comércio de negros, aí você vai poder comprar escravos no Mercado Livre e as mulheres vão perder o direito de votar e não sei, enfim, você já sabe esse monte de absurdo que na prática é claro que é um monte de baboseira, um monte de mentira, mas que aterroriza boa parte da população que está desinformada em relação às verdadeiras garantias que o Bolsonaro já deu diversas e diversas vezes, já cansou de dar em respeito à Constituição, em respeito aos direitos e garantias fundamentais. E nesse sentido, Stan Lee era um democrata bastante razoável, bastante sensato, tipo de cara que dá para você conversar para construir consensos. Agora falando um pouco sobre os filmes sobre os quais o Stan Lee teve grande influência. E aliás, você acha que tá um negócio meio etéreo, você não sabe muito bem quem é Stan Lee, com certeza você já viu o Stan Lee em algum dos filmes da Marvel, porque ele sempre aparece ali como com uma piadinha ali, um easter egg, ele aparece em algum momento como um personagem aleatório em todos, absolutamente todos os filmes, os últimos filmes da Marvel que saíram, ele tem aparecido. Vou ver se dá pra edição colocar alguns momentos que ele apareceu ou se a gente vai ter problemas de direitos autorais, mas de qualquer maneira a gente coloca uns prints aí que você vai perceber que apesar de às vezes não conhecer o nome, você efetivamente já viu esse rosto nos cinemas. E por falar em cinema, tem também um dos últimos filmes, né, que foram sensação, foi um blockbuster lançados pela Marvel, que foi o Guerra Infinita, né? Quem não viu já vários memes saindo sobre o Thanos e quem não ficou chocado, o Thanos, e atenção para o spoiler, quem ainda não assistiu Guerra Infinita, que já deveria ter assistido, o Thanos ter matado metade da população e ter derrotado os Vingadores e metade ter desaparecido, e aí só nos últimos momentos ali que você consegue chamar a Capitã Marvel, que a gente ainda vai ver o que vai acontecer no outro filme, enfim, tem toda uma visão política, tem uma visão filosófica muito mais complexa do que parece nessa visão, nesse filme do Thanos, antes de qualquer coisa colocando ele como uma liderança totalitária, colocando ele como uma liderança fascista, ou seja, é um cara que tem uma liderança, e fascista assim, de verdade, né, do fato, na sua definição, né, de você ter um regime totalitário, ou seja, que age
em todas as esferas da sociedade, você tem uma personalidade forte, uma personalidade que é mais dominante do que qualquer instituição, ou seja, a vontade do Thanos está acima de qualquer legislação ou de qualquer órgão fiscalizador, não sei, ele está acima de tudo, a vontade, a figura dele, o carisma dele enquanto líder está acima de todas essas outras coisas, ele é dominante, não aceita que nenhuma outra pessoa tenha uma opinião divergente e acredita ter de cima para baixo a solução para os problemas da humanidade, acredita ter a solução para que a humanidade sobreviva, no caso, matar a metade da humanidade, porque senão não vai ter comida, não vai ter espaço, não vai ter meios para que todo mundo sobreviva, trazendo um pouco da teoria malthusiana, que era basicamente essa, né? A proporção, a linha, né, digamos assim, da população cresce em progressão geométrica, né, em PG, aí relembrando nossos tempos de escola, ou seja, vai assim, e aí na edição você vai colocar o e a produção de comida cresce numa PA, né, numa produção aritmética, que vai assim, ou seja, a população vai crescer muito mais do que a produção de comida. Só que o que Thomas Malthus, se não me engano, Thomas Malthus, nosso economista, confirmou aqui, não contava, é que basicamente a produção de comida também cresceu exponencialmente, ou seja, a gente começou a produzir mais comida em menos pedaços de terra, justamente por causa do advento da tecnologia, e quanto mais pessoas, mais mentes você tem pensando para otimizar o planeta, mais criação de novas tecnologias você tem e mais você melhora o ambiente de convivência de todos. Ou seja, esse negócio de que tem que matar metade é uma grande baboseira, mas foi um quesito interessante que ele trouxe para o cinema e que não estava nos quadrinhos. Nos quadrinhos, na verdade, o Thanos mata todo mundo porque ele estava lá apaixonado pela morte, e aí ele queria fazer uma homenagem para a morte, tem todo o encanto do Thanos com a morte e tal, uma espécie de adoração, e aí ele resolve matar uma galera. Não é a mesma tese que foi adotada no filme. Então, no filme, Stan Lee especificamente quis levar esse fator do totalitarismo, quis levar esse fator de uma liderança ali que está acima de qualquer tipo de instituição, que é justamente o que liberais combatem, e ele, como democrata, como defensor disso, democrata não no sentido do partidário, mas no sentido de ciência política, né? Ele, como um defensor da democracia, colocou justamente em repúdio a qualquer tipo de liderança que tenta se colocar acima das instituições, ou qualquer tipo de burocracia centralizada que tenta dar solução para tudo e para todos. Outro filme interessantíssimo da Marvel que também traz uma mensagem política e essa mensagem política, na minha opinião, está mais clara até do que no próprio Guerra Infinita, é no Guerra Civil, que você teve aquele embate lá entre o Capitão América e o Homem de Ferro, o Capitão América defendendo que os heróis continuassem, né, com toda aquela liberdade, com toda aquela autonomia para combater ameaças ao planeta que eles sempre tiveram, né, agindo de uma maneira meio anarca aqui, sem nenhuma direção governamental, sem nenhuma lei guiando, meio confuso assim de que espécie de entes são os super-heróis, se eles são entes que estão acima dos países, se eles são propriedade de algum país ou de alguma união, de algum bloco econômico, sob quais leis eles estão agindo. O Capitão América basicamente defendia que essa liberdade continuasse, enquanto o Tony Stark o Homem de Ferro, estava favorável a um controle do governo, um controle dos humanos, uma regulamentação sobre a ação dos super-heróis, com medo de que nessa liberdade toda dos super-heróis, às vezes eles acabassem fazendo besteira, agindo de maneira ilegítima e estando acima da lei, acima de qualquer instituição. E aqui você tem um contraponto bastante interessante, porque não é tão óbvia assim a posição de cada um. Ao mesmo tempo que o Capitão América, que está nesse filme representando a liberdade, né, um dos valores mais caros para a América, um dos valores mais caros para os Estados Unidos, em que eles mais de fato inspiram todas as suas leis, os pais fundadores inspiraram a Constituição, inspiraram diversos documentos que foram escritos para justificar os artigos constitucionais, inspiraram, enfim, foram basicamente o espírito das leis que formaram os Estados Unidos da América. Você tem o Tony Stark, que não necessariamente tem um posicionamento tão sólido assim, porque ele pode, por um lado, ter um viés mais de esquerda, mais controlador, mais regulador, né? Ou seja, não, os super-heróis não podem ficar livres assim, não podem ficar espontâneos assim, apesar de ter funcionado relativamente bem até agora, a gente tem certos problemas, esses problemas vão ser resolvidos, tem atritos diplomáticos, a gente não sabe muito bem como resolver os problemas de quando a gente causa prejuízos em determinados países, quem é que vai ressarcir isso, quem é que vai ser responsabilizado por isso, até onde a gente pode agir, quais são os limites legais que nos são impostos, se a gente tem que escolher uma vida em troca de outras vidas, como é que isso pode ser regulamentado, a decisão não pode ficar só na nossa cabeça, enfim. Tem essa parte
controladora, digamos assim, mas ao mesmo tempo essa visão do Homem de Ferro pode ser vista também como uma visão conservadora, que é uma visão que, diferente da visão liberal, não coloca a liberdade tanto, não digamos como um valor absoluto, porque eu não acho que os liberais colocam a liberdade como um valor absoluto, mas colocam a liberdade como um valor muito mais alto, muito mais valioso do que a ordem, por exemplo. Já os conservadores colocam a liberdade e a ordem praticamente no mesmo patamar, às vezes a ordem até num patamar superior à própria liberdade. Então você pode também estar pensando, pode-se também pensar que o Tony Stark teve ali um viés mais conservador de, olha gente, vamos com calma, não dá pra gente deixar todos os heróis livres aí, tal, a gente tem que manter a ordem, os heróis têm que seguir determinada regulamentação, tem que seguir as leis, tentar abaixo das instituições, não podem sair fazendo o que bem entendem, mesmo que isso burocratize as relações, mesmo que isso muitas vezes dificulte uma ação imediata que a gente tenha que fazer contra determinada ameaça ao nosso planeta, é melhor a gente manter dentro dessas regras, é mais prudente, etc. Então é um conflito de visões, né, de uma completa liberdade do super-herói de continuar agindo, sendo que essa liberdade até o momento, né, vinha funcionando relativamente bem, ou uma nova regulamentação para evitar incidentes diplomáticos, para evitar que os super-heróis do nada decidam cometer o mal, né, tem uma contraposição interessante em que você para analisar ou sob controle, ou sob regulamentação, ou sob liberdade, ou sob um funcionamento espontâneo e que não está tão claro assim se seria direita ou esquerda, ou seria liberais conservadores, ou seria os conservadores talvez do lado do Capitão América, porque estavam defendendo um modelo que já vinha funcionando, né? Então pela política da prudência eles seriam contrários a uma mudança proposta pelo Tony Stark. Enfim, são perspectivas muito diferentes, são visões de mundo muito diferentes, mais uma vez com a pitada forte de política que Stan Lee sempre gostou de colocar nos seus filmes, mais até a gente viu nos últimos tempos do que nos próprios quadrinhos. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês estavam esperando um negócio tipo, a história do Stan Lee, os personagens que ele fez e tal, aí já é outro canal, né? Aí vocês vão lá pro... Sei lá, tem um Nostalgia lá do Castanhari, tenho certeza que o Castanhari vai fazer um bom vídeo sobre isso, vocês podem ir lá no canal dele, mas aqui nós tratamos sobre política e eu espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.